a nossa live. E a Flaureta Alves, né? Flaureta Alves, ela é jornalista, né? E mestre em comunicação e atualmente trabalha no setor de comunicação da Arquidiocese de Teresina. Então, sejam todos muito bem-vindos, é uma grande alegria ter vocês na nossa live, ter vocês nesta noite. E hoje nós vamos conversar sobre algo muito importante, necessário e interessante dentro da nossa sociedade. Nós vamos falar de comunicação. Hoje a nossa temática é o apóstolo e a missão de comunicar. Como diz o próprio Papa Francisco, a comunicação nos entrelaça, né? Ela nos dá uma real mensagem de narrativa, nos ajuda a prosseguir, nos dá a condição de construir e automaticamente estarmos ligados. Então, nesta noite, através dos nossos convidados e da sua participação também, através do nosso Facebook, nós vamos conseguir construir uma discussão e juntos entendermos ainda mais quem é o apóstolo e a sua missão de comunicar. Agora, eu queria convidar você a assistir conosco um vídeo muito especial que foi enviado à paróquia Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, nossa paróquia, pelo padre Tony Batista, que vai nos ajudar a entender ainda mais o que é a missão do apóstolo de comunicar. Então, assiste aí com a gente. Meus amados e amadas, que bom poder conversar um pouquinho com vocês. O diácono Arthur me pediu um pequeno pronunciamento sobre a importância da comunicação. Primeiro, vamos nos lembrar que nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus. Deus, na sua profundidade maior, não é uma solidão. Deus é comunicação. Ora, se nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus, nós temos dentro do nosso peito a vocação para a comunicação. É por isso que Thomas Merton já nos disse certa vez que homem algum é uma ilha. Nós não temos vocação para o isolamento, nós temos vocação para a comunicação, para a interação. Por isso, não tenho dúvida de dizer que nós somos um nó de relações. Nós somos a soma de quantas pessoas passam e passaram na nossa vida. Então, nós precisamos nos comunicar, como dizia o velho Chacrinha, quem não se comunica, se trumbica. E também nas paróquias, nas comunidades, nas diaconias, nós precisamos desenvolver esse grande dom da comunicação. Mas pode alguém se equivocar, achando que trabalhar na comunicação ou fazer comunicação é simplesmente dominar os meios de comunicação. Dominar a televisão, dominar as redes sociais, postar todo dia uma mensagem. Não é bem assim, não. O mundo está cheio de pessoas que trabalham com as redes sociais, que são competentes nas redes sociais, mas não são capazes de se comunicar humanamente falando. Por isso, uma paróquia não precisa apenas de técnicos em comunicação. A paróquia precisa de homens e mulheres, jovens, adultos que se comuniquem. Como é desagradável chegar numa paróquia e não sermos bem recebidos na secretaria, ou ir a uma celebração e cada um é dono da celebração e não dá bolas para quem chega. As pessoas são ocultas. Não, antes de tudo, nós precisamos nos comunicar a partir do coração, sermos abertos, podermos acolher, não sermos indiferentes a ninguém, não deixar ninguém isolado. Meus amados e minhas amadas, repito, não basta entender dos meios de comunicação.
nós precisamos nos comunicar a partir do coração, a partir do nosso ser. E eu repito, nós somos um nó de relações. Nós somos a imagem de Deus, que é comunicação. O meu abraço e a minha gratidão por poder entrar na sua casa e dizer um pouquinho do que eu penso. Muito obrigado, que o Deus do céu nos dê cada dia mais o dom da comunicação. Né, expresso através do vídeo e por nos ajudar, por contribuir nesse momento de reflexão, onde a nossa paróquia para, né, para se perguntar mesmo, né, o que é a missão de comunicar? Qual é a missão de comunicar? Então, Padre Fábio, nós somos chamados, né, a ir e pregar o evangelho a toda criatura. Nós somos exortados a sermos apóstolos e comunicar a boa nova. Quem é o apóstolo de ontem e de hoje, né? O senhor poderia apresentar para a gente, nos ajudar a entender ainda mais quem é o apóstolo? Boa noite, a paróquia Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, com sede no Marfrense, não é isso? Sim. Estou muito honrado de ter sido convidado para essa live, aqui é verdadeiramente uma web TV. Obrigado aí pelos nossos colegas, a Flaureta e seu Manuel. Que bom estarmos juntos nesse encontro. Agradecendo ao Diácono Arthur também pelo convite que ele me fez, em nome de toda a paróquia, de toda a PASCOM. O apóstolo é alguém íntimo de Jesus. É bom lembrar que os evangelhos, os 4 evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João, eles narram momentos muito precisos nos quais Jesus convida cada um deles até constituir o corpo apostólico, o corpo dos 12, aqueles que viveriam mais intimamente com o Senhor. Obviamente que há uma gama enorme do que são os discípulos e discípulas de Jesus, seguidores e seguidoras. E dentre elas, Jesus, diz o evangelista Marcos, no capítulo 3, escolhe entre aquele imenso grupo, ele escolhe 12 para conviver mais próximo a si. Então, o apóstolo é, em primeira mão, a testemunha. Aqueles que foram constituídos como testemunhas da mensagem, do ensinamento da Boa Nova. E que depois seriam entendidos como o alicerce, sobre a qual a nova comunidade, um novo povo de Deus, se estabeleceria, também entendido como igreja. Só que nós também nos tornamos apóstolos pela graça recebida no santo batismo. De modo que, quando somos batizados, caem-se as diferenças. Todos nós, a hierarquia, a vida religiosa, os fiéis cristãos leigos, saem daquela configuração de pirâmide e passa agora a uma configuração esférica, ou seja, pelo batismo, todos nós nos tornamos membros do corpo místico de Cristo, que é a igreja, de forma que nós nos tornamos, sim, sacerdotes, profetas e reis. Isso quer dizer, convidados a uma ação, a uma vida apostólica. E esse apostolado, daí vem o nome apostolado, né? Ou seja, esse ato de dar testemunho dessa intimidade com o Senhor está presente em tantos meios, inclusive no mundo atual, com os meios de comunicação social. Então, temos os apóstolos da época de Jesus, escolhidos por ele, aqueles 12, historicamente falando, mas há também a essência apostólica que está presente em todos aqueles e aquelas que fomos batizados. Muito bem. Então, todos nós somos convidados a uma vida apostólica, né? E nessa caminhada de vida apostólica, né, nesse convite que o Senhor nos faz, qual a importância da comunicação para que a gente consiga responder a esse chamado que o Senhor nos fez? Olha, Flaureta, seu Manuel, Suene, não é isso? Isso.
E queridos internautas, queridos paroquianos, enfim, todos que estão conectados conosco. A importância é capital, ou seja, é quase que sem palavras. Por quê? Porque a comunicação mereceu, no Concílio Vaticano II, um documento especificamente falando sobre essa realidade, que à época estava muito reduzida a questão da imprensa, a imprensa escrita falando, né? A TV que estava iniciando a rádio. Hoje nós temos uma gama imensa, a Flaureta sabe disso, né? Que ela tem, inclusive, já deu curso para nós padres sobre os meios de comunicação modernos, mas mereceu um documento. E esse documento inicia assim: entre as admiráveis invenções da técnica. Isso quer dizer que é algo que nós não podemos fugir. E podemos também dizer, seguramente, que essa invenção dos tantos meios de comunicação que foram se desdobrando da imprensa, do rádio, da TV, e hoje está essa miríade, esse número enorme, certamente são ações da graça de Deus, iluminando a sabedoria humana e fazendo com que nós tenhamos meios cada vez maiores para a comunicação. Então, é de suma importância e nós não podemos fugir deste campo. Inclusive, o padre Tony falou no vídeo que agora nós ouvimos, né? Exatamente. A comunicação, ela chega, né, como esse elemento, né, que vem contribuir nesse processo de concretização do nosso chamado. Nós vamos agora assistir um vídeo de um dos nossos paroquianos, né, um casal paroquiano, onde eles vão falar exatamente disso, né, sobre as redes sociais utilizadas nesse processo de evangelização. Então, você que está conosco, fique agora com mais um vídeo dos nossos paroquianos, contribuindo conosco nessa discussão e na temática da live de hoje. Então, vamos assistir. Olá pessoal, boa noite a todos da Paróquia Nossa Senhora do Perpétuo Socorro. Eu me chamo Cícero. E eu sou a Rose. E é um prazer imenso estarmos interagindo com vocês hoje. Bem, gente, nesse momento de pandemia que o mundo todo está passando, que tudo é muito novo, todas as instituições estão passando por adaptação, estão tendo que se adaptar para que as coisas continuem funcionando. As escolas, as empresas, as igrejas. E com a nossa igreja não tem sido diferente. A nossa paróquia de Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, ela não tem deixado a desejar. Ela tem, através das redes sociais, ofertado vários momentos de espiritualidade, dentro das suas possibilidades. Mas ela tem feito isso para que mantenha viva a nossa fé como cristãos. E também nos mantendo unidos como irmãos, né, da mesma paróquia, da mesma comunidade, através da interação, interagindo uns com os outros nesses momentos. E essa interação, essa unidade, ela é fundamental dentro da comunidade. Então, esse processo de evangelização oferecido por nossa paróquia, nesses dias de pandemia, de distanciamento social, ele é essencial para nós. As transmissões da Santa Missa, a adoração a Jesus tem sido de suma importância para nós mantermos a nossa fé, a partilha da palavra, a oração do Santo Terço, grupo de oração e até mesmo o entretenimento tem sido ofertado para os paroquianos. Mas, assim, quero destacar que dia após dia esse serviço tem sido melhorado, vem melhorando, né? No que diz respeito a questões técnicas, e também quero destacar aqui o empenho dos irmãos que têm sido para fazer o seu melhor. E aí a gente quer convidar todas as pessoas, todos os paroquianos, a participar ainda mais desses momentos oferecidos pela nossa igreja, pela nossa paróquia, com tanto amor, com tanto zelo. Nós aqui em casa, nós temos tentado participar dentro do possível desses momentos. E a gente vê o tanto que é importante para a nossa família.
né? Então, participe mais, interaja com seus irmãos de comunidade através desses momentos, compartilhe, tá certo, gente? Um grande abraço para vocês, boa noite, tudo de bom. Que Deus abençoe a todos, boa noite. Conversar depois. TV tem disso. Uhum. Tudo o que fizerdes em palavras e obras, fazei em nome do Senhor. Então, esse é o convite quando nós falamos também sobre comunicação, sobre vida apostólica e sobre a nossa missão. Então, Flaureta, falar em comunicação é falar de evangelização e propagação da fé? Boa noite, gente. Boa noite, paroquianos. Obrigado pelo convite, é um prazer estar aqui. Apesar de que, meu Deus, como é que eu vou contribuir? Tem duas feras aqui em referência em comunicação, que é o Padre Fábio e o Manuel, mas a gente está aqui, vamos contribuir da forma que nos convém, né, que a gente pode oferecer. Então, falar em comunicação, falar em missão e falar em evangelização. A irmã Joana Puster, ela tem uma dissertação, não, é uma tese, já é no doutorado dela, né? Que ela fala sobre 3 etapas da atuação da igreja na comunicação, 3 fases, né? Que a primeira fase é a de negação, que a igreja não queria se colocar naquele ambiente, que a igreja, inclusive, incentivava as pessoas a não participar daquele ambiente. E a segunda fase, eles começam a perceber que o meio, a comunicação, as mídias estão crescendo mais, e aí já entra o cinema, né? E começa a dialogar com aquilo. Vamos tentar propor algo que nos contemple, que não nos ameace, porque a gente tem que pertencer àquilo. E a terceira fase é a fase do arragonamento, nos padres, como é a pronúncia correta desse termo, que é italiano, de quando o Concílio do Vaticano II já coloca a Santa Igreja inserida na comunicação, né? O Papa Pio XI, que cria a Organização Católica Internacional para o Cinema, inclusive, né? E a partir disso a gente foi entrando mais com propósitos de evangelização. A gente está, domingo agora, já vai ser celebrado o Dia Mundial das Comunicações, que é para acontecer na quinta-feira, deveria ter acontecido ontem, mas aqui no Brasil, por recomendações, por orientações da CNBB, a gente celebra junto com a liturgia de Ascensão do Senhor, porque o Senhor representa, né, o comunicador de Deus e a humanidade. Então, a leitura da mensagem oficial vai ser debatida, vai ser comentada no próximo domingo por quase todos os padres durante a celebração. Mas hoje o nosso arcebispo Dom Jacinto, fez a missa com a leitura desse texto. E ele falou uma coisa que eu achei muito interessante, principalmente nesse momento de pandemia que a gente está vivendo, que é falar de coisa boa. A gente tem que utilizar a comunicação para evangelizar, e a gente tem que utilizar a comunicação para o bem, e tem que utilizar para mostrar coisas boas, porque o mundo já é muito cruel. Então, nosso papel cristão, nosso papel humano, é utilizar isso, é se inserir nesse cenário com a bondade que a gente tem, com a pureza que a gente tem, com a vivência cristã que a gente tem, que é uma forma natural, né? Que é de uma coisa natural da gente que vive a palavra, que vive o evangelho, e dá nosso testemunho de vida a partir disso. E isso foi muito forte, muito ligado com existe a expressão de que Deus fala por uma boca só, né? A mensagem do Papa, ele fala sobre storylinks, que são os stories do Instagram, né? Que existe muita ficção naquilo ali. E a gente tem que mostrar a nossa história concreta, a nossa história de vida, a nossa história de palavra. O homem por si é um narrador. Tá, isso na mensagem do Papa. O homem por si só ele é um narrador. O homem por si só ele constrói a sua história, ele constrói a sua lembrança e a sua memória. A mensagem para o Dia das Comunicações usam esses 3 termos: história, lembrança e memória. E me chama a atenção que em nenhum momento o Papa falou de tecnologias, que é que a gente está vivendo aqui. Mas a tecnologia está inserida nisso. A gente está construindo a nossa história com as nossas narrativas, com as nossas memórias, que vai ficar. Que esse canal que a gente está vivendo aqui de convergência, né, através do Skype, através de uma transmissão online, que envolve também celular, a gente vai deixar um conteúdo bom para ser adquirido, para ser consumido, para ser disseminado nas nossas comunidades, na nossa vivência, no nosso local de trabalho, e
onde a gente estiver, né? Assim como a Bíblia hoje nos é uma história de vivências, uma história de vida do povo cristão. Muito bem, Floreta. Na própria carta, né, do Papa, ele diz assim, ó, a vida foi nos dada como convite a continuar a tecer a maravilha estupenda que nós somos, né? Aí, quando você fala, né, a Floreta, como a gente apresentou no início, ela é jornalista, né, formada em comunicação e trabalha no setor de comunicação da Arquidiocese de Teresina. Então, eu queria saber, né, uma das perguntas que a gente coloca, Floreta, é como é aliar a profissão de comunicadora com a missão enquanto apóstolo de comunicar? Como é unir isso e viver diariamente no seu dia? Pois então, é até um desafio, porque às vezes 90% do setor é atuante dentro da igreja, já vem da Pascona, já vem da própria pastoral da comunicação, e a gente faz por amor, faz por zelo, faz pelo servir. Mas a comunicação, de uma forma mais intensa, ela precisa de uma técnica mais apurada, que não é só amor, né? A gente tem um desgaste, não diria um desgaste intelectual, mas um desgaste de um conflito que às vezes a gente tem enquanto comunicador missionário, enquanto comunicador social. Como é que a gente vai mostrar essa mensagem de uma forma bondosa, como o nosso arcebispo pede, de uma forma didática, como deve ser, e de que todos entendam, de uma forma que todos entendam, independente de ser cristão, católico, atuante ou não. Esse é um grande desafio que a gente tem. Claro que o nosso programa Em Tuas Mãos é um programa da Arquidiocese voltado para a Arquidiocese. É para a gente se ver, para os fiéis se verem, participarem. Mas as redes sociais, não. Hoje a gente tem quase 12 mil seguidores. Infelizmente, não são 12 mil pessoas que estão dentro da igreja. Tem muita gente que está ali, como é a rede social, né, agrega vários públicos, e como a gente vai conseguir evangelizar de uma forma que atinja todos os públicos que estão ali. É um desafio, mas tem uma coisa que o Papa fala na carta dele, que a gente precisa ter sapiência para patrocinar as nossas criações e narrações, e assim elas serão verdadeiras e boas, né? E na nossa espiritualidade individual de cada um, que acaba se refletindo no coletivo, eu digo sempre, é oração que através de iluminação do Espírito Santo a gente consegue fazer nosso trabalho. E o nosso trabalho tem resultado, né? Graças a Deus, as pessoas a nossa mensagem consegue chegar onde ela tem que chegar. Com certeza, né? A gente fica muito feliz por unir isso e dizer que o programa Em Tuas Mãos é uma grande, né? É a nossa inspiração, viu? Para essa Que bom, que coisa bela. É produzido por todo o setor, gente. A gente vê que está ali na apresentação, Ana Paula na reportagem, mas é todo o setor de comunicação que está envolvido. Na produção, na redação, na edição. Somos 6 pessoas que fazemos milagres, porque produzir um programa semanal, e agora com a pandemia, né, que a gente não pode ir para a rua, não pode pegar os equipamentos todos, mas graças a Deus o Espírito Santo está iluminando a gente e conseguimos colocar um produto inédito. Agora, já nesse domingo, já é o segundo programa inédito que a gente está produzindo via YouTube e já vai para a TV também. O padre Fábio ia falar alguma coisa em relação ao programa. Muito boa colocação, sobretudo expondo também os limites, né, os medos. O Papa Francisco tem trabalhado isso de forma muito clara. A antropologia, um modo de estudar, de ver, de olhar a pessoa humana dele é muito realista. Ele não foge das situações difíceis, ele encara com muita fé e sapiência, como bem colocou a Floreta. Mas eu digo assim, não temos medo porque hoje, lógico que quer queiramos ou não, nós temos uma grande mídia, né, as chamadas mass media, que são grandes expoentes e grandes, diríamos, modelos para a gente. Mas nós não precisamos ter medo no sentido de como fazer da inserção, né? Certamente Deus nos dará essa sapiência. Tony falou como interessante, não basta apenas nos reunirmos, e também o Papa fala, apenas técnicos, aqueles e aquelas que estão envolvidos
Tem que ter a técnica, obviamente, mas, sobretudo, também tem que ter o dom da fé que nos move e, sobretudo, não só estar no sentido de utilizar os meios de comunicação, mas fazer com que os meios de comunicação sejam enxertados, por assim dizer, com a força do Espírito de Deus e crendo que o Espírito de Deus vai atuando. E realmente é para louvar a equipe da Arquidiocese, é para louvar também o empenho, apesar de todas as limitações, sobretudo econômicas, que o nosso arcebispo e o vigário-geral Patoni dão, né, empenho, eles estimulam muito a comunicação na Arquidiocese. Lembrando que a comunicação não está apenas no campo da visão, ou seja, os áudios visuais, é o nosso jornal Dialogando, é a coleção Sucessor dos Apóstolos, resgatando a memória de toda a nossa arquidiocese. E aí, a partir disso, a Pascom nas paróquias, como nos vimos agora desse casal. Isso gente, eu fiquei com a inveja bem boa da paróquia, porque é uma TV mesmo, com vários momentos, né, os horários, a organização, a programação, é fantástico. Eu só tenho que dizer que essa carta, eu pediria que todos que estamos vendo e presenciando, lessem com carinho essa carta, muito bonita. Não só bonita, mas muito atual, muito verdadeira, muito franca, que o Papa fez para nós, é fantástico. E, deixa eu corrigir uma coisa, eu falei que o nome apóstolo significa testemunha. Desculpa, o nome apóstolo significa aqueles que foram enviados, né? Ou seja, que foram colocados para a missão. Testemunha são os mártires, né? Martírio, testemunha. Apóstolo, aqueles que foram enviados para uma missão específica. Era essa a minha colocação. Muito obrigada, Padre Fábio, né? E Flor Reitano também. E é uma grande alegria, né? A gente vê a comunicação dos mais variados meios, como o próprio Padre disse, sendo utilizado fielmente para a construção, né? Para a construção, assim como o Papa Francisco pontua para a gente. Nós vamos ver agora um próximo vídeo da nossa paroquiana Fernanda, né? Onde ela também vai colocar um pouco da sua opinião sobre a comunicação nesses dias atuais e também diante da comunicação como esse processo e nessa contribuição para a propagação da fé. Então, você que está conosco, assiste o vídeo agora. Bom dia, irmãos. Estamos aqui para falar hoje um pouco sobre a questão da comunicação, né, em meio ao que a gente está vivendo. O que eu posso observar é que, graças a Deus, Deus nos dá hoje sabedoria e nos deixou todas essas ferramentas a qual a gente pode estar utilizando, né? Ferramentas até a qual eu estou descobrindo, mas que já existia. O Instagram, Facebook, o YouTube, mas o Skype, para mim, essa questão de você estar conectado em várias redes ao mesmo tempo, Snapchat, quantos outros tem por aí, né? Então, o que é que eu posso dar de feedback meu? Que, de fato, a gente tem ferramentas para estar, vamos dizer assim, nós estarmos conectados com Deus, rezando, pedindo, orando. A gente não tem mais aquela desculpa de dizer, eu não tenho como rezar, né? Em meio a tudo isso que a gente está vivendo. Não, eu tenho sim como rezar. Tem as missas que estão sendo transmitidas. Eu acredito muito nesse canal de evangelização. Muitas vezes a gente pode dizer que temos irmãos que há muito tempo não vai à igreja, que há muito tempo não tem essa conexão com Cristo. Então, essa nova forma que a gente está vivendo hoje é uma forma, sim, de evangelização, de transmissão da palavra de Deus. Eu fico muito feliz por isso, porque várias coisas eu tenho aprendido, falo por mim, tenho buscado muito. Como eu sempre falo para meus amigos, eu sou uma nova convertida, né? Então, quando a gente é um novo convertido, a gente tem que ir à busca para a gente poder estar tendo conhecimento do que a gente acredita, do que a gente quer. E para mim isso está sendo muito positivo.
Eu tenho buscado muitas leituras, eu tenho buscado muitos vídeos esclarecedores, curiosidades sobre a igreja a qual eu venho buscando. Então eu quero dizer para vocês que vocês continuem buscando, que vocês possam estar sendo curiosos e continuar buscando todos os dias. Assim como eu, assim como muitos que estão fazendo. Que nós possamos ter calma nesse momento, que nós possamos fazer com que o nosso espírito seja alimentado todos os dias. A paz e bem, fique com Deus. Um beijo. Tchau. A cultura digital oferece o que nós chamamos de ecologias digitais, que levam à interação da construção por meio da informação que é repassada, né? Em casos, a desconstrução de valores através do que hoje nós chamamos de fake news. Comunicar envolve um período de construção, de envolvimento de valores, de contemplar exatamente o que é a própria pessoa. Manuel Veras, nós gostaríamos de sua contribuição, né? Quando nós falamos em comunicação, como é realizar o processo de comunicação num período social de contradição, desconstrução e inversão de valores? Como é contribuir dentro desse período com a comunicação? Inicialmente, boa noite a toda a equipe da Pastoral da Comunicação desta paróquia, a vocês que organizaram esta live, esse tipo de trabalho e outros trabalhos que estão fazendo. Boa noite ao Padre Fábio, à Flarreta, à equipe toda e aos internautas que estão nos acompanhando a partir das 19h30. É desafiante para todos nós lidar com a comunicação hoje, porque ela chega em nossas casas de variadas formas, muito diferente do passado. E hoje, principalmente nos dias atuais, avançou velozmente através das tecnologias da informação e da comunicação, os diversos meios de você se comunicar através dos mass media. Na palma de nossa mão, nós temos um aparelho que foi criado, um telefone celular, sem fios, porque a ligação vai pela internet, para as antenas, e você tem notícias, você tem fatos, e você sabe em questão de segundos. É muito diferente do passado. Nesse período agora, estamos vivendo esta pandemia, uma nova situação para nós é nova, porque nós não vivemos em 1929. Os nossos adolescentes de hoje, seus filhos, seus netos, poderão ultrapassar, testemunhar uma outra tipo de qualquer tipo de atividade trágica para a sociedade, legitimando até a teoria de Gaia. Era preciso um freamento para que tudo pudesse voltar ao normal. Então, nós estamos fazendo coisas que nós não fazíamos. A partir do diálogo em nossas casas, nos comunicamos com o nosso pai, com a nossa mãe, com nossos filhos, nossos irmãos. Estamos tendo mais tempo para certas coisas que no dia a dia do trabalho, a escola, a gente não tinha. Então, essa comunicação que chega de variadas formas, constrói, e nós temos que selecionar, ter a leitura crítica desses meios, estudar realmente o que é de positivo, porque você tem que fazer a sua seleção para que você possa se apropriar e repassar através da comunicação para outras pessoas. Chegou a tendência se apressar e querer logo que o da direita, o da esquerda, da frente ou de trás, saiba logo, meu vizinho. Esse meio de comunicação, criado pela inteligência humana, vários tipos de aplicativos nós temos, tinha no Orkut, tem o Facebook, tem o LinkedIn, tem o WhatsApp, esse aí até já quase falha os Correios. O Correios está vivendo só de entregar encomendas, porque os processos judiciais, tudo, fotografias, comunicados, áudio, tudo vai por esse tipo de aplicativo criado por uma pessoa. Então, são diversas as formas que chegam em nossas mãos e nós devemos fazer essa seleção. E aí, algumas coisas que são falsas, chamadas fake news, a gente já repassa, é uma desconstrução, uma não valorização do que é reto, do que é correto, e a gente tem que ver na fonte. Buscar na fonte primeiro se aquilo que chegou
até a minha pessoa, ou através do aparelho, ou através de qualquer comunicação outra, qualquer outro tipo de aparelho que eu esteja vendo ou lendo, realmente até que ponto é verdade? Isso vai construir algum valor? Isso é notável para mim? Isso é notável para o meu grupo que eu trabalho? Isso é notável? Tem valoração para a sociedade, para o mundo todo? Então, é desafiante, porque nós estamos permeados, mergulhados em novos tempos, inseridos em novas tecnologias, e quem sabe, daqui a 1 ano ou 2 anos, teremos mais instrumentos de comunicação nas nossas mãos. Há quem estude, há quem acredite, eu creio que não vai demorar 50 anos, não vamos mais precisar estarmos aqui utilizando este próprio meio de transmissão através de um aparelho, mas quem sabe poderá ser através da mente. Isso é o que pensam, eu creio ser o futuro. Ora, nós já abrimos alguns equipamentos com digital, Sim. algumas redes bancárias já também com o rosto, expressão facial, com a íris. No futuro, quem sabe, nós poderemos agir através da comunicação, da telepatia. Que mundo nós estamos inseridos? Que mundo nós estamos preparados para arregimentar para com nossos irmãos, nossos filhos, nossos pequenos, nossos jovens, nossos adolescentes, para que, ante tudo isso, estou com 5 minutos, nós possamos realmente construir uma sociedade cada vez mais cristã, mais humana, dando valor àquilo realmente o que é positivo, o que é bom. Não sei se me fiz responder. Sim, com certeza. A gente agradece, né, toda a contribuição. É muito, principalmente nos dias atuais, né, é interessante a gente falar sobre a fake news, né, e que principalmente isso, agora recentemente a gente conversando, para poder elaborarmos todo o nosso processo, toda a nossa live, e a gente falava como a fake news, ela atinge, né, as redes sociais, como ela atinge a verdade, os valores e até mesmo aquilo que é construído pela igreja, né? O padre falava de várias informações que chegam e trazem conflitos, situações. Então, essa informação, como você pontuou, de saber direcionar, saber identificar, selecionar, é exatamente o importante que fica realmente de grande informação para todos. Eu até, Suene e colegas e todos que estão a nos acompanhar, eu até defendo um aportuguesamento nessas palavras, fake news, traduzir para o português. Eu defendo também, por exemplo, agora, lockdown. O que é lockdown? Então, já saiu memes no WhatsApp que, com certeza, isso eu não vou duvidar, não. Pessoas do interior, dos rincões nordestinos, pessoas do Nordeste, vão colocar nome de filhos com lockdown. Pensam que é nome de remédio, pensam que é tanta coisa. Então, vamos traduzir, vamos aportuguesar. Né? Então, a gente pode até dizer, fake news. News é novo. Fake, o que é? Então, traduzir isso melhor. Que se afaste esses fake news e vamos saber selecionar e fazer uma triagem do que é realmente bom antes de eu difundir a minha comunicação para outras pessoas. Exatamente. Então, muito obrigada, Manuel. A gente fica feliz mais uma vez por sua presença, por sua contribuição. Nós vamos agora assistir mais um vídeo, né? Dessa vez do Wellington, que é da Pascom, aqui da nossa paróquia, e ele vem resumir um pouco todo o trabalho que é desenvolvido, né? Com o propósito de comunicar e propagar a fé. E aí, a gente volta novamente para continuarmos o nosso debate a partir da temática comunicação. Então, você assiste agora conosco nosso próximo vídeo. Olá, pessoal, tudo bem? Boa noite. Eu espero que todos sejam bem-vindos aqui na nossa live. Nunca imaginamos que toda essa realidade fosse chegar de forma tão rápida. A pandemia do novo coronavírus, minha gente, pegou de surpresa. Meus irmãos, a paróquia Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, antes da declaração de pandemia, mantinha sua comunicação de forma bem resumida, mas não deixando nada a desejar. Isso eu garanto a vocês. A pastoral da comunicação não existia de forma ampla com muitos agentes, mas os poucos que tinham doavam o máximo dentro de suas possibilidades. Já se passaram 2 meses
A participação criada vem servindo por meio de uma programação que atende a todos os anseios de nossos paroquianos. É o Santo Terço, a Novena Perpétua, grupo de oração da Renovação Carismática Católica, adoração ao Santíssimo Sacramento, a celebração da palavra com o diácono Arthur, a live como esta aqui que a gente está realizando, o ofício da Imaculada Conceição, oração do Ângelus com uma formação mariana tão rica e a Santa Missa para fechar com chave de ouro a semana. Ao todo, são aproximadamente 20 horas de transmissão ao vivo em todas as nossas plataformas digitais. Meus caros internautas, é fazer da mensagem do Santo Padre, o Papa Francisco, para esta Semana das Comunicações Sociais no Brasil, a verdadeira prática do tema escolhido pela Vossa Santidade, para que possas contar e fixar na memória. A vida se faz história. Seguiremos firme, unidos, em plena comunhão com nossa igreja. De nossas casas, aqui ressalto, de nossas casas, a Pastoral da Comunicação da Paróquia Nossa Senhora do Perpétuo Socorro continuará a levar a você a palavra de Deus. Sejamos pontes de sua graça. Muito obrigado. Eu sou Wellington Fabrício, agente com muito orgulho da PASCOM Perpétuo Socorro. Até mais. Então, estamos de volta, né, com o vídeo do Wellington, da PASCOM, aqui da paróquia Nossa Senhora do Perpétuo Socorro. Nós podemos entender e visualizar ainda mais o que a nossa paróquia está fazendo a nível do processo de comunicação e propagação da fé. E agora, nós vamos, nesse próximo bloco, né, vou falar assim... Nós vamos dar início às perguntas, né? A responder as perguntas dos nossos internautas, daqueles que estão participando conosco. E, Padre Fábio, a gente começa com o senhor, né? Nós recebemos agora uma pergunta e fala assim: sabemos das variadas formas de comunicação, mas, mesmo assim, o nome de Jesus não chega a todos os povos. O que a igreja faz para suprir essa necessidade? Então, Padre Fábio, você pode contribuir conosco? Bom, o documento, o Concílio Vaticano II, ocorrido há quase 60 anos, ele, de fato, entende que a doutrina da igreja é algo imutável. Ela é recebida de Jesus, entregue aos apóstolos, aqueles que foram colocados, como disse há pouco, né, os enviados, o colégio apostólico. E São Paulo escreve a sua carta a Timóteo, que o carisma apostólico dos 12 apóstolos e depois os sucessores dos apóstolos, que são o bispo e o papa e os bispos, é justamente defender essa doutrina. O Concílio Vaticano II renovou a clareza de que a doutrina é imutável, mas que era preciso uma linguagem acessível, compreensível sobre essa doutrina, sobre a salvação que Jesus nos oferece. E por isso mesmo a Igreja entendeu que era necessário lançar mão de todos os recursos lícitos, éticos, morais, para fazer a propagação do Evangelho nos 4 cantos da terra. O que o nosso internauta disse é verdade. Nem em todos os lugares se ouviu falar de Jesus, mas não só isso. Na figura do Santo Padre, o Papa João Paulo II, entrou a expressão uma nova evangelização. Por quê? Não só a Igreja se preocupa com os lugares que ainda não ouviram falar de Jesus, como a Igreja também se preocupa com a nova evangelização dos que já ouviram falar de Jesus. E aí, nessas realidades, nesse horizonte, a Igreja, então, começa nessa nova linguagem, nesse novo afã, nesse novo desejo de fazer expandir, né, a mensagem do Evangelho por todos os meios possíveis, dentre eles, como foi falado, os meios de comunicação social. Só que é preciso ter muita cautela. A Flaureta, citando uma tese doutoral de uma religiosa, ela fala de 3 fases pelas quais a Igreja passou
até chegar à chamada aceitação. É bom lembrar que Roma foi a última cidade da Europa a ter energia elétrica, porque gerenciada pela Igreja Roma e os Estados Pontifícios, a modernidade era algo temível e, por isso mesmo, deveria ser rejeitado. E a energia elétrica era a grande novidade. Veja lá hoje um Papa passando um Twitter ou um Instagram, isso é algo impensável. Pois bem, o que nós devemos fazer é justamente acolher o espírito do Concílio Vaticano II, entender que Cristo Jesus é a luz dos povos e a Igreja é essa propagadora, e utilizar-se de todos os mecanismos lícitos, éticos e morais para que essa transmissão aconteça. Agora, algo muito interessante que o Papa aborda nessa carta e que é preciso que nós entendamos, e que o Papa Bento XVI enfatizou muito: a fé cristã não pode ser entendida como um catálogo de leis e de normas. Sim, leis e normas são necessárias, é lógico. Nenhuma sociedade, no chamado Estado de Direito, pode viver sem leis e sem normas, uma anarquia ou uma anomia. É necessário, sim, leis e normas. Mas a fé cristã, e aí os meios de comunicação, devem proporcionar o quê? Um encontro com alguém, não apenas com a doutrina, mas com alguém que tem rosto, que tem nome e que quer relacionar-se conosco. Nesse sentido, com relação à pergunta desse jovem, o que ele tem que fazer é realmente buscar todos os recursos possíveis, entender esses recursos, impregnar esses recursos com a boa nova do Senhor e, sobretudo, facilitar com que as pessoas se encontrem com Jesus e se tornem amigos e amigas dele. São Francisco, quando começa a mandar os seus frades para a pregação da Boa Nova, diz: olha, queridos frades, preguem, preguem, e se preciso, falem. Porque a grande pregação não era falar, era sim, será sempre sim, o testemunho de vida. Nesse caso, a vida apostólica, né? O testemunho de quem está convivendo com o Senhor e sentindo-se enviado por ele. E aí, Flaureta está nas mãos dela, está na mão da Suene e toda a equipe da pastoral, em comunhão com o nosso arcebispo, toda a igreja. Nós temos, apesar de todas as dificuldades, de avançar no mundo da comunicação e, associado a isso, avançar na compreensão de que na comunicação nós também somos missionários e missionárias. Precisamos, então, conhecer bem a Boa Nova, precisamos conhecer bem Jesus, ter uma intimidade com ele, para oferecer daquilo que nós temos. Muito obrigada, Padre Fábio. Manuel Veras. Pois não. Manuel. Não, eu digo muito bem. Ah, sim. Perguntam, né, como as redes sociais podem interferir na comunicação presencial quando nos isolamos e vivemos através dessas redes? Então, boa pergunta, viu, seu Manuel? Conosco. Para mim? Sim, pode contribuir conosco? Sim, a própria utilização da rede social já é um meio de comunicação, claro que é moderno, certo? Inclusive, eles podem observar através das redes televisivas, mesmo aquele repórter utilizando aquele meio de comunicação com o microfone, o cameraman à sua frente, e está na sua mão direita, na sua mão esquerda, o tal do telefone celular, porque vê uma informação veloz que complementa aquilo que ele está a falar. Então, esse avanço, essas novas tecnologias, essas redes sociais, já são um meio de comunicação que não vai deixar de aposentar, não vai deixar de desaparecer. O jornal impresso, claro que diminuiu bastante, porque nós temos hoje os jornais online, nós temos os sites, né? Você tem em sua casa, até como eu já citei, na sua própria mão, a informação de pronto ali, basta você clicar, tem uma boa rede de comunicação, você já sabe o que está acontecendo, você já tem qualquer notícia e objeto até de pesquisa. Então, essas redes sociais, elas têm um certo complemento. Resta só você selecionar, resta só você fazer a leitura crítica do que é
bom, do que não é bom, você se apropriar daquilo ali e poder repassar para outras pessoas. Nós cremos que vai avançar mais ainda, certo? Os estudiosos, pesquisadores acham que o Instagram já está, há uma competição hoje com o YouTube. Ele vai sufocar o YouTube. Com o Orkut do passado, já ninguém nem lembra, não sei se vocês, do tempo de vocês vão chegar a acompanhar. Veio o Facebook. Esse já foi esquecido o Facebook. Já veio o WhatsApp, veio o YouTube, veio o Instagram. E virão outros. Então, é muito veloz, porque a cada minuto, em algum lugar, tem um analista de sistema de informação trabalhando novidades. Ele ganha por produção, ele ganha por descobrir mais coisas. E nós vamos recebendo, nós vamos consumindo. Saber consumir com leitura crítica. Muito bem. Insisto muito nisso na leitura crítica da comunicação, certo? Era isso que eu ia pontuar. Sim, Padre Fábio, pode contribuir. Porque dentro da pergunta e a resposta, Manuel, a questão da consciência crítica, né, que o Papa também fala sobre isso na carta, é bom ter sempre presente, não apenas sermos meros consumidores, mas saber o que estamos consumindo e como interagir com esse consumo, né? É preciso também entender que, dentro da pergunta do jovem, né, que nós temos que, embora vivenciar esse mundo tecnológico virtual, não podemos fugir, embora eu, por exemplo, não tenha um Instagram, parei no WhatsApp. Quando eu estava aprendendo o Orkut, acabou. Aí veio o Facebook e agora o WhatsApp. Eu não quero mais nada. Deixo para vocês. Se apegar a ninguém. E tem tantos outros. Telegram, Snapchat. É uma infinidade. Pois bem, o que eu quero dizer é o seguinte, a partir da pergunta. Nós temos que utilizar tudo isso, beleza. Mas nós temos que ter a maturidade e, como disse o Manuel, a consciência crítica de que essas realidades não nos dominem. É porque vocês em casa não puderam ver, mas agora há pouco a Flaureta estava dando beijinho na filhota dela. Não tem WhatsApp, não tem videochamada que substitua um abraço e um beijo. O seu Manuel falou justamente sobre essa questão dessa postura crítica e de que nós temos certamente que utilizar de tudo isto, mas não nos sentir dominados por essa realidade, porque senão seremos, como dizia La Chaplin, não sois máquinas, homens é que sois, seres humanos é que nós somos, né? Então, utilizar tudo isso, ok, mas não deixar que essas realidades nos dominem, porque nós somos feitos para a liberdade. E se alguma coisa nos domina, isso não vem de Deus, não vem de Deus. Ainda só acrescentando a pergunta do jovem, em 2016, foi publicada pela revista Época que os jovens cristãos sentiam necessidade de ver uma representação nas redes sociais, né? Tinha principalmente o jovem cristão católico, que a presença digital que existia nas redes sociais, em sua maioria, era dos irmãos protestantes, os irmãos evangélicos protestantes. E essa é uma realidade que eu percebo ainda hoje. Tem um pouco conteúdo, produções dessa aqui mais centrada, mas não profissionalmente, mas uma produção natural e humana do jovem através das redes sociais. Agora a gente está tendo, por conta da pandemia, a gente está rezando texto, está fazendo lives, está fazendo coisas que eu estou achando linda, tenho acompanhado a nível de arquidiocese, como as paróquias estão se organizando, inclusive vocês estão de parabéns por todo esse programa que vocês... Isso aqui é um programa de televisão, não difere em nada do que a gente faz entre as mãos. E a gente está vendo mobilização não do setor juventude, do setor casal, da renovação carismática, mas a gente está vendo devido a uma realidade da pandemia. O que a matéria mostrou e que eu trago para cá, e o Padre Fábio viu eu comentando isso na formação aos jovens, é da gente se inserir a formação aos padres, aos jovens padres, é da gente se inserir nesse cenário digital,
da gente ser presença digital. Claro que não estar por estar, ou pior, formar um personagem. Inclusive, o Papa coloca isso na carta dele, né? Não é criar um personagem, né? Fingir santidade. É ser o que a gente é. A gente está indo reunir no grupo de jovens, a gente está rezando texto, a gente está lendo um livro, para além da Bíblia, mas um livro que nos ajude na caminhada espiritual, na caminhada de santidade, a gente compartilha isso, não, porque tanto estimula, quanto cria a nossa presença digital e quanto forma a nossa identidade também, forma a identidade cristã, católica, naquele ambiente que deve sim ser ocupado, a gente já entendeu esse momento, né? Essa parte. Aqui no Piauí a gente tem uma paróquia da Florência Sudeste, né, que tem um produto voltado para humor católico. Eu acho muito interessante. É uma coisa mais informal, não uma coisa profissional, mas é uma presença digital que a gente tem. E eu percebo que há uma carência na nossa arquidiocese, agora eu falo uma coisa local, que toda vez que a gente abre, que eu particularmente eu abro uma caixinha de perguntas, são muitas as perguntas que fazem. Na Semana Santa, um amigo meu, Tarcísio, que acho que a igreja conhece, né, o Tarcísio Oliveira, que é jornalista e agente da PASCOM, e ele está como coordenador arquidiocesano dos acólitos. A gente abriu um momento, uma interação de live, já que estava todo mundo em casa, para falar sobre Semana Santa. É impressionante as perguntas básicas que as pessoas fazem. A gente, básica, que eu considero, que a gente está numa caminhada já, a gente que é dentro da igreja está numa caminhada, e acha algumas coisas tão básicas, mas as pessoas não conseguem entender. Uma vez eu vi uma moça comentando, gente, na época da beatificação, da canonização da Santa Dulce dos Pobres. Gente, se a Santa Dulce dos Pobres é a primeira santa mulher do Brasil, quem é Nossa Senhora Aparecida? Olha assim, para a gente isso é um absurdo. Mas como está a sociedade, sabe? Como está a informação chega para essa pessoa, porque ela soube da canonização, ela sabe que existe Nossa Senhora Aparecida, mas não tem o discernimento ou o conhecimento ou a informação do que seja, do que são os santos e do que é Nossa Senhora Aparecida, né? Nossa Senhora Aparecida. Eu fiquei me sentindo um sentimento de culpa muito forte, mas eu estou na igreja todo dia, eu rezo o texto todos os dias, eu atuo na PASCOM, eu atuo no setor de comunicação da arquidiocese, e a nossa sociedade está assim. Eu meio que tomo culpa para mim também, e eu transfiro isso para todos os jovens que estão nos acompanhando. Não é, culpa é uma palavra muito forte, mas é uma participação nossa também, é informar também, é dar nosso testemunho e ajudar na medida do possível com essa informação que é básica, né? Não é uma coisa complexa, não é a linguagem doutrinária da igreja que o Concílio do Vaticano decidiu que tinha que ser mais simples, justamente para alcançar todos os povos. É fazer o nosso papel básico, nosso testemunho, nossas informações, na medida do possível. Não é ser o evangelizador de porta em porta, apesar de que deveríamos ser. Mas sempre que a gente presenciar isso, tomar para a gente, né? E dar nossa contribuição em relação a isso, em relação aos meios digitais, ser presença digital. Manuel Veras, você desejava contribuir conosco? Só um adendozinho de mais uns 50 segundos, é que em dezembro, no concurso da Assembleia Legislativa, o tema da redação foi as redes sociais, colocando as pesquisas de uns estudiosos europeus que já está sendo tratado em alguns adolescentes jovens como caso psiquiátrico. O avanço, a utilização exacerbada. Hoje, muitas mamães, para se ocupar com essa tarefa de casa, o bebezinho de 2, 3 anos, ela dá o celular para ele. E sabe até ligar, acessar o jogo e se divertir. Quer dizer, até isso, já a partir de uma idade precoce, já coloca um tipo de aparelho e a gente vê que formação, que juventude, que adolescência vamos ter no futuro. Então, é por aí que a gente tem que trabalhar essa questão da comunicação. Eu até posso fazer o plágio, quando João Paulo II, na sua Labora Exercens, tem uma encíclica sobre o trabalho, ele disse que o trabalho é para o homem e não o homem para o trabalho. Possamos dizer hoje, o homem para os meios de comunicação, não o meio de comunicação para o homem. Permita-me a comparação. A gente até já discutiu, obrigada, Manuel, sobre esse ponto, mas uma internauta encaminhou para a gente uma pergunta e direcionou para Flaureta, né?
ela pontua, Flaureta, que nós tivemos, né, por conta da pandemia, a necessidade de participar da Santa Missa através das redes sociais. Então, a gente até é orientado sobre a comunhão espiritual, né, de como ela pode estar contribuindo conosco. E ela pergunta como irá acontecer e se você acredita que haverá uma dificuldade do retorno dessas pessoas para essa vivência presencial. Então, como será exatamente esse retorno para a missa presencial, para estarmos novamente convivendo todos juntos? Então, olha, essa é uma grande preocupação, porque o retorno é mais fácil. As pessoas estão sedentas de Deus, as pessoas querem ir à igreja, querem comungar. O que eu vejo muita gente relatando isso, eu não vejo a hora de comungar, eu não vejo a hora de estar na igreja. E isso é uma preocupação porque não pode aglomerar. Não é acabou o decreto governamental de isolamento social, a gente vai aglomerar. Não é, o vírus vai continuar existindo e a gente precisa se proteger em relação à disseminação e proteção aos nossos, né? E quando for autorizado as celebrações, é preciso até traçar estratégias para que não seja permitida a aglomeração. A gente vai barrar pessoas na igreja? Jamais, isso não pode acontecer. É uma educação, uma pedagogia toda voltada para fazer a pessoa entender que ainda, infelizmente, não é o momento de aglomerar. Mas, pelo contrário, as pessoas querem ir à igreja. A gente está tendo casos de paróquias que a missa semanal não tinham 10 pessoas na assembleia. Isso é comum em algumas paróquias. Se não for missa de formatura, de 7º dia, a participação não chega a 10 pessoas. E na transmissão online, somos 50, 40 pessoas participando da missa, coisas que não aconteciam de forma presencial. Mas hoje eu estava lendo um texto sobre isso, sobre as missas online e como vai ficar depois da pandemia. A gente vai ter 2 públicos, o que vai à igreja e o que vai permanecer em casa acompanhando a live. Então, as lives fica já o recado para todo pasconeiro, as paróquias, a gente de Pascom, as lives devem continuar, porque as pessoas vão continuar em casa querendo participar da transmissão, e algumas pessoas vão querer ir à igreja. Permita-me. Sim, Manuel. Posso? Pode, sim. Terminado todo o período que vai ter esse isolamento, claro que vamos ainda ter 2 a 3 meses de reconvivência humana, de aproximação aos poucos. Porque, como eu trabalho bastante com eventos, me perguntaram hoje a questão dos cerimoniais, se realmente vai ser agora só online ou não. Com certeza ainda vai ter a forma online, mas aos poucos a gente vai retomar tudo como era antes. Assim também nas atividades litúrgicas. E a sugestão é que, depois talvez de 6, 7 meses, não sei, que tudo estará plenamente normalizado, o vírus se foi, ele pode estar presente, mas foi debelado, cortar a transmissão virtual. Não queremos vocês aqui presente mesmo, certo? Eu acompanho os textos da paróquia sobre Remédio União, muita gente, claro, com distanciamento, um na ponta do banco, no outro, muitos participando, mesmo nesse período assim. Eu acho que nós, próprios católicos, mais educados, nós saberemos manter o distanciamento. Viu, padre? Então, depois que realmente sanar tudo, nada de virtual, é presencial mesmo. Inclusive para ter coleta para vocês sobreviverem, certo? Porque dessa forma. Viu? E outras coisas, a forma física, você se alimentar numa espécie ou nas 2 espécies, mas de forma presencial. Virtual fica aquela missa, aquela liturgia tradicional que tem, através do meio de comunicação, aos domingos. Mas sempre não, porque passou. Tudo vai passar, com a graça de Deus, uma outra pandemia, eu acho que nós não estaremos vivos, e se ocorrer, eu creio que não, mas tudo vai voltar à normalidade, assim acredito. Padre Fábio. Amém. Amém. Padre Fábio. Bom, eu vou aproveitar o melhor dos dois. Em que sentido? Eu acredito, mais uma vez, olhando, a partir do que nós estamos hoje presenciando na Paróquia Nacional Perpétuo Socorro do Mafrense, essa estruturação que vocês fizeram, com sacrifício, não tenho dúvidas, eu acredito, sim, aí eu pego o melhor de Flaureta, né? Sim, isso deve continuar. Nós não podemos perder o ânimo da comunicação. Nós temos que ser inventivos quanto ao que vamos fazer,
porque certamente aí pega o melhor do seu Manuel. As pessoas estão sedentas, elas querem... Eu não vejo que vai ter dificuldade, não. Obviamente vai ser um momento assim, de adaptação, um medo compreensível, mas as pessoas estão sedentas, além de Deus, lógico, elas estão sedentas umas das outras. Padre Tony lembrou desse... Foi um grande monge, depois se tornou um grande escritor norte-americano, Thomas Merton. Nós não somos uma ilha, né? As pessoas querem se abraçar, sobretudo nós latinos, sobretudo nós brasileiros, que gostamos de sentir o cheiro do Jequiti, do Avon, da Natura, do Boticário, na verdade. Então, certamente, não vai ser muito difícil o retorno. Lógico que teremos que ver como isso se processará. Inclusive, já tem um grupo na arquidiocese, juntamente com o senhor arcebispo Dom Jacinto e o vigário-geral Patoni, pensando, né, como essa realidade será desenvolvida. Mas não perder o ânimo da comunicação. E outra coisa importante, se me permite, né, uma coisa que a Floreta falou, porta em porta, está muito presente na chamada nova evangelização. Suene, vocês da Paróquia Nossa Senhora do Perpétuo Socorro têm uma missão muito grande, juntamente com a Floreta e a equipe, a coordenação de comunicação da Arquidiocese com o padre Isaías, a Cris, etc., de como fazer, por exemplo, semanas de doutrina, porque isso que a Floreta falou, mas Nossa Senhora Aparecida não é a primeira santa do Brasil e tal. Nós precisamos de conteúdo formativo equilibrado, sem coisas de mais e sem coisas de menos. Uma coisa saudável, de fácil acesso, compreensível e permanente. Desde o documento de Aparecida, essa palavra surgiu. Missão permanente. E aí, terminada a pandemia, se Deus quiser vai terminar logo esse negócio, eu não aguento mais também, Maria, nós teremos que ter uma atuação permanente sobre a vida da igreja, a formação, doutrina, etc. É muito importante. Mas só estão assistindo 5, só 10 pessoas. Uma pessoa, 2 que estiverem recebendo um bom conteúdo, isso já é Deus no coração de cada uma delas. Mas eu quero terminar essa parte minha agora, lembrando muito o que o Papa fala na carta, que é a questão da memória. Nós tivemos agora a Semana Santa atípica, né? Nós estávamos todos em nossas casas. E por que a igreja se preocupou tanto em transmitir aquilo, em celebrar aquilo? Inclusive, houve um documento da Sagrada Congregação do Culto Divino de Roma, né? Normatizando esse momento novo. Por que nós não tivemos autorização para mudar a Páscoa, por exemplo, para o segundo semestre? É porque nós não fazemos um teatro. A Semana Santa de Pernambuco, como é que chama o nome lá? De Nova Jerusalém. Nova Jerusalém, ela foi transferida para setembro. Porque aquilo ali é um teatro bonito, bem feito, valioso, que imprime muita coisa no coração de quem participa, etc. Ótimo. Mas só que nós não fazemos teatro. O turismo religioso, exatamente. Isso. Só que nós não fazemos teatro. Por isso que a data não pôde ser mudada. O que nós fazemos é memória. Os judeus chamam isso de zikarion, ou seja, a memória, ou seja, não só lembrar de fatos passados, mas pela fé da igreja, esses fatos serem vividos agora. Por isso que é muito importante a convergência das datas, as celebrações que só podem ser à noite, outras que podem ser de manhã, etc. e tal, justamente para que essa memória não se apague. E o que o Papa pede é que nós, por meio da comunicação social, nós temos o cuidado de manter viva a memória de tudo que Jesus fez e falou e nos ofereceu, para que seja sempre atuante. Nesse sentido, aqui concluo, é que nós não podemos falar, estou agora celebrando mais uma Páscoa, mais uma Semana Santa. Não, é a Semana Santa, é a Páscoa, pois a cada ano aquela memória vivenciada
toca em nós, no nosso profundo, e reanima a nossa fé. Então, vamos ter muito trabalho depois da pandemia, se Deus quiser, viu? Amém, né? Mais ou menos. Eu Toma água. ouvi, 220. né, Samuel? 222 já. Foi menos, foi menos. Nós gostaríamos de agradecer a presença de cada um de vocês. Padre Fábio, Flaureta, Manuel Veras, a paróquia Nossa Senhora do Perpétuo Socorro. Fico imensamente feliz pelo sim de vocês e a contribuição dada nesta noite. Eu queria abrir a fala para vocês agradecerem, para vocês deixarem alguma mensagem, para vocês pontuarem algum outro detalhe ou necessidade que vocês sintam ainda da fala. Mas desde já, agradecendo a participação de cada um. Padre Fábio? Mais uma vez agradecer pelo convite da paróquia Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, de sua Pascom. Um beijo no coração do Padre Chagas, meu querido irmão. E Padre Chagas foi meu aluno, não sei se vocês sabem, não é que eu seja velho, não, sabe? Mas é porque desde novo eu dou aula no seminário. Mas ele foi meu aluno, meu querido amigo, meu querido irmão. Dizer que é uma iniciativa positiva, dar meus parabéns. Sim, esse convite da paróquia, formulado pelo Diácono Arthur, querido amigo e irmão também, a quem agradeço, e a Suene, que também foi o rosto da Pascom nessa noite, aqui nessa live. Obrigado, Suene, pelo seu carinho e sua maestria em nos conduzir aqui. Quero agradecer e parabenizar a paróquia pelo que nós vimos, que está mantendo viva a memória da fé, né? Interagindo, isso é muito bonito. Depois dizer que temos, eu tenho meus limites, quero superá-los com a graça de Deus, mas dizer que essa carta do Papa é de fundamental importância, e essa carta justamente mostra quão importante é a comunicação social, porque o dia da comunicação social, que geralmente celebramos, como a Flaureta falou, no Domingo da Ascensão, foi o único dia entre todos os documentos do Concílio Vaticano II, foi o único dia que foi estabelecido. Ou seja, olha como é que é importante a comunicação social. Os padres conciliares, em comunhão com o Santo Padre o Papa, pediu que fosse estabelecido esse dia. Então, a comunicação é algo muito importante, sério, necessário e valioso para o entretenimento, para a formação e para a vivência da fé. Então, parabenizar e dizer que estou muito feliz. Espero outras vezes participar desta televisão que surge para a nossa cidade, bem como dizer que estou com saudade de estar presente no Em Tuas Mãos, viu? E quando houver alguma cerimônia, viu, Manuel? Pode me convidar a fazer parte da cerimônia, já que sou o mestre das cerimônias. Beijo no coração, muito obrigado, viu? Foi um prazer enorme ver Flaureta, reencontrar com o seu Manuel e conhecer a Suene. E abraço a todos que estão aí no backstage aqui da Pascom, fazendo tudo, organizando. Sim. Parabéns, valeu a pena mesmo. E dizer que esse final de semana... Backstage, viu, Flaureta? Backstage, viu, Flaureta? Ele entende um pouco, viu? Esse final de semana está tendo o primeiro congresso de espiritualidade. Procurem depois aí da comunidade Ore. Agora, 9 horas, eu vou estar falando lá no congresso. Se inscrevam, de hoje até domingo. Várias pessoas de vários lugares. E tudo isso é sinal da beleza da comunicação. E uma última coisa, me permitam. Já pensou se nós não tivéssemos nas mídias sociais? Já pensou se não tivesse a TV Aparecida, TV Canção Nova, TV Rede Vida, TV Século XXI, TV... Divino Pai Eterno. Divino Pai Eterno e outras tantas. Já pensou se não tivesse o programa Em Tuas Mãos? Já pensou se não tivesse a Pascom? Estaríamos uma voz muda em meio a tanta treva. Temos que louvar e bendizer a Deus por homens e mulheres. E lanço aqui, terminei. Lanço aqui o convite para estudarmos o Intermirífica, que é o documento sobre a comunicação social, e convidar, sobretudo, o documento que fala sobre os leigos,
Apostólica Actuositatem. É fundamental, porque a minha alegria, sabe o que é? É porque eu estou vendo leigos e leigas de grandeza infinita organizando e fazendo. A pessoa, se tudo fosse os padres, que coisa chata e feia, Deus do céu. Ainda bem que vocês existem e fazem, e muito bem. Beijo, obrigado, viu? Obrigado. Obrigada, Padre Fábio. Flaureta, nosso muito obrigada também por sua participação conosco. Eu que agradeço o convite, eu fiquei meio receosa, espero ter contribuído de alguma forma. Um abraço para toda a comunidade da paróquia de Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, e quem não é e que está participando também, né? Principalmente a PASCOM, que organizou isso, muito bom, parabéns pelo trabalho, muito bom, necessário e bem feito, né? E falando em PASCOM, eu quero aproveitar para convidá-los, que a gente, esse dia, hoje, começou hoje através da missa, presidida pelo nosso arcebispo, Dom Jacinto. É verdade, Amanhã teremos uma live e domingo encerra-se o trio de comemoração ao Dia Mundial das Comunicações. É organizado pela PASCOM Arquidiocesana, mas toda a comunidade não só pode, como deve participar. Toda a comunidade é convidada a participar, porque a partir do nosso batismo nós somos enviados à missão, né? Hoje tivemos a missa, amanhã teremos uma live com o Padre Isaías, que vai falar sobre a música, a comunicação e a evangelização através desses instrumentos. E domingo nós teremos uma live com o padre, esqueci o nome dele, mas ele é do Vatican News, aqui no Brasil, e mediada pelo Tarciso, que é a gente da PASCOM. E a gente vai falar sobre esses temas, tudo que a gente vai falar aqui, e mais alguma coisa, e mais um pouco, sobre rede social, sobre Bíblia, e sobre a mensagem do Papa para esse domingo das comunicações. Muito obrigada por ter contribuído, e a gente está à disposição no setor de comunicação, nas nossas redes sociais, nas nossas paróquias. E é isso, obrigada. Boa noite, fiquem com Deus. Obrigada, Flaureta. Manuel Veras, nosso muito obrigada. Eu aqui agradeço, eu vejo duas coisas aqui. No dia 17 de março do ano passado, eu estava na Igreja Matriz, quando fui convidado e fui homenageado porque eu sou considerado um dos fundadores da comunidade do bairro Alto Alegre, da comunidade do bairro Alto Alegre, cuja igreja louva São Miguel Arcanjo, em virtude do nosso trabalho na década de 80 e 90 por aquela área. Então, foi uma recordação, a Silva nos convidou, porque há essa ligação com a Igreja Matriz, e para mim, cada vez mais, é uma grande satisfação, nosso muito obrigado. Segundo, eu vejo aqui uma materialização do que eu estudei em 94, quando fiz especialização em comunicação para a Pastoral Pedro Celan, onde meu trabalho de conclusão foi criação de equipes paroquiais de comunicação na Arquidiocese de Teresina. E aqui está, 26 anos depois, vejam até, nós éramos 21 pessoas de 9 países, essa tecnologia da comunicação já conseguiu se juntar, todo dia a gente reza, à noite, conclui, hoje já passou o horário, mas foi um grupo muito coeso. Então, através disso aí foi o meu trabalho, e hoje, tempos depois, vejo a materialização de um grupo que já passaram tantos anos e está sendo e deve ser exemplo para as demais paróquias de nossa arquidiocese. Nós aqui agradecemos pela participação e cada um de nós sermos esse apóstolo com essa missão de comunicar, de variadas formas comunicar e comunicar bem. Boa noite, muito grato. Obrigada. Eu quero falar com o Padre Fábio em off. Um recadinho para o Padre Fábio em off. Então, nós agradecemos cada paroquiano, os convidados, os padres, amigos que estavam participando conosco da live, a Arquidiocese de Teresina, né, através do Padre Fábio, através da Flaureta, que disseram sim a estarem conosco. Manuel, muito obrigada. É uma grande honra, né, ter você. Passei a semana inteira pensando, eita, Manuel, eita, eu vou estudar, eita. Mas uma alegria muito boa a gente conseguir unir vocês para, junto à nossa paróquia, estarmos neste momento de construção, de oração, de vivência. Então, nosso muito obrigado. Você, paroquiano, nós desejamos uma ótima noite, agradecemos por estar conosco e dizer que a nossa programação continua. Acompanhe as nossas redes sociais, acompanhe a nossa programação semanal e
dizer que a carta que nós usamos, né, e que fundamentou toda a nossa discussão dessa noite está através de um artigo publicado no site da nossa paróquia, que toda semana publica artigos com temáticas diversas e que vem contribuindo cada vez mais para a formação dos nossos paroquianos e daqueles que acessam o nosso site. Então, lá nós temos um artigo que fala sobre o convite à carta do Papa e também anexo à própria carta, para que a gente consiga ter ainda mais conhecimento e se debruçar sobre este grande convite. O nosso muito obrigada, fique com Deus, que Nossa Senhora do Perpétuo Socorro abençoe cada vez mais vocês. Boa noite a todos. Boa noite. Tchau, tchau. Pode. Pode ser razão, né, gente? A gente está em maio. Semana